Esse é o segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio, num dia de bastante frio aqui no Porto das Laranjeiras. Estamos aqui no quiosque em frente à Câmara de Vereadores com o Décio De Cusati. Já falamos com ele sobre a carreira de modelo dele. Agora vamos falar sobre a paixão da área da gastronomia. O que surgiu primeiro? A tua paixão pelo James Dean ou o Jimmy Country Bar? Foi o primeiro pub de Montenegro, né? Sim. A primeira paixão foi pelo ator James Dean, porque ele me acompanhou, quer dizer, eu acompanhei a ele na época que ele estava no auge. Sim. Com o primeiro filme, que foi A Oeste do Éden, em português Vidas Amargas, depois Juventude Transviada, que ele fez com a Natalie Wood. Sim. E não me lembro do outro ator. E o terceiro filme, que ele não conseguiu terminar porque ele morreu antes, eles terminaram o filme dele com um dublê, que foi o filme Giant, Assim Caminha a Humanidade, né? Foi com a Elizabeth Taylor, Rock Hudson e James Dean, né? Sim. Tá. Então, como ele era um rebelde sem causa, na época, eu me situava nessa situação. Ele era completamente irreverente, né? E eu estava surgindo após a minha adolescência, né? E eu achava aquilo fantástico. Sim. Né? Usava então, a jaquetinha? Usava a jaquetinha, a botinha, tudo. Eu dava um jeito de achar, né? Claro. E achava aquilo maravilhoso e foi, né? Aí passaram os anos e aí veio aquela parte que já está no primeiro bloco, que eu viajei, tal e coisa, e disse, eu vou abrir um pub em Montenegro. Que nome vamos colocar? Mas como é que surgiu essa ideia do pub? Da tua experiência? Da minha experiência lá fora, né? Dos diversos pubs que eu frequentei e conheci lá. Como é que eram os pubs lá? São maravilhosos, né? Aquilo que eu te falei. Horário né? de funcionamento? 4 horas da tarde, 11 horas bate o sino E fecha. e termina. E aí aqui é o contrário. É o contrário, né? Começa às 11 horas da noite e vai até às 4 da manhã, né? Claro. Então, porque o europeu, ele tem uma coisa, na verdade, não sei se tu viajaste para lá, conhece? Não, para a Europa ainda não. Não, na Europa, em qualquer país, alguns tu come até às 11 horas da noite, no outros, no máximo às 10. Eles vêm às 10 horas, recolhem a tua mesa e vai fechar. Né? É a antítese do Brasil, né? Sim. Aqui você sai para jantar em fim de semana às 11 horas da noite, né? Claro. Ou 10 horas da noite, claro. né? E fica até 2, 3, né? Então isso não se coadunou com a nossa comunidade, né? Então... Como é que surgiu a ideia então de botar aqui? Como é que foi? Baseado no que tu viu na Europa, né? Surgiu a ideia de trazer um pub para Montenegro. Eu resolvi voltar para Montenegro e colocar alguma coisa aqui e ficar por aqui. Ok. Aí eu vendi um apartamento em Porto Alegre, juntei dinheiro, tal e coisa, né? E nós tínhamos uma casa ali na Buarque com a Santos Dumont, aonde funciona aquela lojinha de motos hoje ali, que é do filho da Nair Mombach. Do Ike Mombach. Do Ike Mombach, tá. Ali eu fiz o primeiro Jimmy, né? Era uma casa antiga, era um depósito da aviação férrea, aquilo ali, né? Eu reformei tudo e abri o primeiro pubzinho ali, né? E aí, que nome? Aí eu tinha uma coletânea de fotos do James Dean e ainda fui ao Wall Street em Porto Alegre, consegui mais um monte, importei outras, né? Eu disse que eu vou fazer uma homenagem ao James Dean. E fiz, né? Botei, como eu não podia usar o nome James Dean, porque ainda até hoje, 60 anos após a morte dele, se tu quiser usar o nome do James Dean, tu tem que pagar royalties, né? Então eu usei o codinome, Jimmy, aí não dá nada, né? Claro. Então eu botei Jimmy Country Bar. E explodiu, né? É mesmo? Explodiu na época, explodiu. Isso foi em 1991. Explodiu, eu nem anunciei. Foi no boca a boca, eu frequentava academia aqui em Montenegro e me dava com todo mundo, né? Eu tô abrindo um pub bar aqui. E funcionou. Mas aí vem aquela situação em que, em termos de novidade, foi muito boa, né?
mas a sustentabilidade da comunidade para esse tipo de coisa não se encaixou, né? Ficou muito caro. Sim. Né? Então eu fechei o primeiro, abri o segundo na Capitão Porfírio, o terceiro na Buarque de Macedo, lá onde era o Urca, né? Com certas modificações, mas daí eu já tive que botar pizzaria junto, galeteria, né? Para ver se conseguia concentrar um atrativo maior e mais barato, né? Mas a primeira ideia daí foi absorvida pelo ostracismo, né? Claro. Não teve segmento, né? E aí deu um pulo aqui em Montenegro, em que cada esquina que tu vinha tinha um barzinho, né? Sim. Teve o Estragos, um pouco acima. Outros começaram a entrar no mesmo patamar, né? E aí dividiu a coisa, né? Aí ficou impraticável. Todos foram efêmeros, né? Exatamente, tudo. Na verdade, esse tipo de... Os que se mantiveram foram as lancherias, né? Os tradicionais, o casemiro, né? aquelas coisas, né? Mais simples, sim, né? Perdura até hoje, né? Até hoje, né? Claro. Muita gente me diz, Décio, eu tenho tanta saudade. Vinha fazer cachorro quente desse. O pessoal tinha saudades, né? Aí eu digo, pode parar. Cachorro quente eu faço em casa. Então, aí eu abandonei a ideia, né? Abandonei a ideia e abri uma oficina de artesanato no fundo da casa. É mesmo? E fiz 2 exposições. Que tipo de obras? Arte aplicada. Arte aplicada. Arte aplicada no gênero barroco. Uhum. Fiz uma exposição na Unimed. Não, a primeira fiz particular. Certo. E a segunda fiz na Unimed, né? E tu atuas ainda hoje na área artística? Sim, mas só sobre encomenda. Só por encomenda. Só por encomenda, né? Certo. Porque não tem mercado, Adriano. Ah, é? Não tem, aqui em Montenegro não tem isso daí. Não dá. Por exemplo, as pessoas que vão pagar aqui por uma peça de obra, por uma obra, digamos, 2 mil reais, eles vão a Porto Alegre. O mercado é muito mais amplo. Então, aqui a gente tem que ter a consciência de que tu estás ainda numa cidade que tem restrições, né? E se tu ignorares isso daí, tu vai te dar mal, né? Uma característica de Montenegro que Mas adoro Montenegro. Sim. Tenho paixão por Montenegro. Que inclusive recebeu o título, né, de Cidade das Artes, foi essa movimentação artística desde a década de 50, 60, com o Gessetã, grupos teatrais. Montenegro sempre teve essa característica, né, artística, Teve. né? Quer ver um precursor disso daí? É o nosso querido e amigo do meu pai, o Enio Pinali, né? Enio Pinali, é verdade. Isso foi um nome que não vai morrer mais aqui em Montenegro. Né? Talvez seja o maior expoente da área de Exatamente, cultura. Ele vivia lá em casa. É mesmo? Eu era piá de 15, 16 anos. Tu chegaste a fazer alguma incursão na área de música ou teatro? Não. Nada? Para músico, nem para cantar em banheiro eu não sirvo. Nem para esse? Não, o meu pai cantava alguma coisa, né? Cantava, Meu pai era muito admirador do Vicente Celestino, né? Sim. E tinha o grupo dele aqui em Montenegro, né? Ele tocava bem violão e um pouco de piano, mas eu não. Certo. Como é que viu a evolução do cinema aqui em Montenegro? Nós tivemos o Goiôem, depois o Cine Tanópolis. Não, o primeiro foi o cinema do meu avô. O 14 de julho? Patê. O Patê. Certo. Foi o Patê que era do meu avô. Onde é que ficava o Patê? Onde é o Tanópolis hoje. Perfeito. Ali era... Tu frequentavas o Patê? Não, era muito pequeno. Muito pequeno. Tanto é que o meu avô paterno morreu antes de eu nascer, né? Mas continuou, né? Continuou um tempo, né? Aí veio o Goiôem. Que é onde está o Rio Grandense hoje, Onde está o Rio Grandense. Esse frequentou? Sim, esse frequentei muito. E aí depois o Calian comprou da minha avó paterna aquele prédio do Patê, mais o outro prédio nos fundos da casa e fez o Cinema Tanópolis. E quem inaugurou o Cinema Tanópolis foi a minha avó, Octaviana. É mesmo? É. Mas que tipo de inauguração foi essa?
Ah, inauguração de portas, né? De portas, abriu okay. abriu as portas, né? Ela que inaugurou. Foi uma homenagem que o Kalian fez para a avó. Nós chamávamos ela de Vó Tavina. Era o apelido dela. E ali, então, eu acho que terminou a saga dos cinemas do Montenegro, né? Tu chegaste a pegar a época em que havia uma orquestra no cinema? Sim. No cinema do meu avô, ou era piano ou orquestra. Piano, sim. Porque naquela época... Instrumentalizava o filme, né? Não, sim, naquela época os filmes eram mudos, né? Certo. E às vezes o pianista errava lá. Era um filme da Paixão de Cristo, né? Sim. E o pianista tocava a música Sobe a Lomba Moreninha. Isso é verdade. É fato. É verdade isso daí. Quem sabe dessa história sabia, né? Era o Guido Ruschel. Guido Ruschel. Porque na época do cinema, o Guido Ruschel, com o meu pai e outros asseclas da época, né, ainda tinha um sistema de rádio de corneta na frente do cinema. Né? É mesmo? Uhum. E aí? O que eles faziam? Chamavam o pessoal? Chamavam o pessoal, faziam dedicatórias de namorado para namorada e davam comerciais e comerciais, assim, aquelas coisas comuns da época, né? Sim. Ali na praça, né? Na praça. E ainda música, né? Que bacana. É. Isso antes do cinema? Antes da sessão? Antes da sessão. E depois. Depois também. E depois também. Tá certo. Bom, Décio, foi um prazer conversar contigo, conhecer um pouquinho mais da tua história. Foi um prazeraço conversar com o Décio Decusati aqui. Muito obrigado pela participação no programa, Décio. A satisfação e a honra é minha. Tá certo. Tá Muito bom. obrigado, Décio. Tá bom. Conversamos com o Décio Decusati, mais um programa de entrevista na beira do rio. Até mais, pessoal.